Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal. Vamos bater um papo? Como estão as coisas por aí? Me conta aí nos comentários como anda a vida, o que vocês têm absorvido dos vídeos que a gente faz aqui. Então, vamos bater um papo hoje sobre o pensamento positivo, as frases bonitas, né? As frases repetidas com afirmações interessantes e tudo mais. Explicaram para você que isso muda a vida. Explicar errado. Porque ficar só repetindo afirmações positivas não muda a vida de ninguém. Entendeu? E antes que você pense que eu tô falando para você desistir de afirmar coisas boas, e não é isso, hoje eu vou te mostrar um ingrediente que falta nessa afirmação positiva que você repete todo dia, porque sem esse ingrediente, a sua vida acaba não saindo do lugar. Vamos entender? Talvez você já tenha feito isso. Acordou, foi até o espelho, repetiu algumas frases, tentou pensar positivo, seguiu o dia esperando sentir alguma coisa diferente. Às vezes, durante alguns minutos, você até sente uma energia boa. Parece que alguma coisa começou a mudar por dentro. Só que existe uma parte desse processo que quase ninguém explica. A mente não responde apenas a palavras que você pronuncia. Ela também precisa de experiência interna que acompanhe essas palavras. E é justamente aí que muita gente passa anos repetindo frases certas e continua vivendo emocionalmente no mesmíssimo lugar. Pensa num palito de fósforo. Você risca o palito, ele acende, aparece aquela chamazinha pequena. Isso é o pensamento. É a afirmação que você repete: eu sou capaz, eu mereço coisas boas, minha vida está mudando. Só que uma chama de fósforo sozinha não esquenta uma casa. Ela queima rápido e apaga. A frase sem um acompanhamento é desse mesmo jeito. Toda vez que você repete uma frase, você está acendendo uma pequena chama dentro de você, dentro da sua mente. Você está apresentando uma possibilidade. Ela está dizendo para si mesmo que existe uma outra forma de enxergar quem você é. Aquilo que merece e aquilo que pode viver. O problema é que muitas dessas frases são repetidas durante alguns segundos e depois abandonadas durante as outras 24 ou 23 horas do dia. Você acorda dizendo: eu sou capaz, e passa o restante da manhã se sentindo insuficiente. Você diz: eu mereço prosperar. E continua carregando culpa toda vez que pensa em dinheiro. Repete: eu confio em mim. E continua tomando decisões a partir do medo. A frase foi dita, o fósforo foi riscado, a chama apareceu. E toda chama precisa ser alimentada para continuar existindo. É por isso que simplesmente decorar uma lista de afirmações e repeti-las mecanicamente pode virar apenas mais uma tarefa de rotina. Você fala as palavras, termina o exercício e volta exatamente para o mesmo estado interno que você estava. Para virar fogo de verdade, essa chama precisa de oxigênio, precisa de algo que a alimente, que dê corpo, que faça ela crescer. O oxigênio da sua mente vamos ver se você sabe completar essa frase. O oxigênio da sua mente é a emoção. A emoção é o oxigênio para sua mente.
Quando você fala eu sou capaz só com a boca, sem sentir nada por dentro, isso é fósforo aceso no vácuo. Queima, mas não pega fogo em nada. Agora, quando você fala eu sou capaz e ao mesmo tempo sente aquilo, sente coragem, sente gratidão, sente um arrepio, a chama encontra o oxigênio, que é a emoção, que vai gravar uma nova crença. E o que era só uma frase pequena vira um incêndio dentro de você. Algo que se espalha e consegue realmente mudar o formato da sua vida. A emoção não significa que você precisa produzir uma sensação gigantesca toda vez que fizer a afirmação. Você pode começar pequeno. Quando você diz sou capaz, pode lembrar de uma situação em que você conseguiu fazer alguma coisa que parecia difícil, mas você conseguiu. Comemore de novo essa vitória. Pode lembrar de um momento em que você teve coragem. Pode trazer para o corpo aquela sensação da alegria da conquista. Quando diz eu mereço coisas boas, você pode se permitir experimentar por alguns segundos a sensação de receber algo bom. Busca na mente. Todo mundo já recebeu algo bom. Busca na mente aquela sensação e repete ela dentro de você. E experiências deixam marcas. Então, quando você traz essa lembrança, o seu subconsciente não sabe o que é passado, o que é futuro. Ele só entende o presente. Quando você busca uma emoção boa, ele vai entender como se você estivesse vivendo agora. Assim como que quando você busca uma emoção ruim, você chora agora. Você lembra de uma coisa ruim no passado, você chora agora. Porque o seu subconsciente entende o agora. Então traga uma lembrança boa quando você está dizendo que você merece coisas boas. Traga aquela sensação, aquela emoção para registrar uma nova emoção, uma nova crença, uma nova experiência. É por isso que algumas lembranças conseguem mudar o seu estado emocional em segundos, para alegria ou para tristeza. Você pensa em uma situação e imediatamente seu corpo responde. O coração acelera, o rosto muda, a respiração muda, uma sensação aparece. Sua mente fez uma associação entre aquele pensamento e aquela emoção. Esse mesmo princípio pode ser usado de forma consciente quando você trabalha uma afirmação. Por isso que eu digo que pensar não é seguir a manada, pensando o que é natural aí da vida, o que o outro tá falando, o que o outro tá pensando, o que o outro tá colocando, o que a vida tá colocando diante de você. Pensar de verdade é escolher o que pensar. E é isso que você vai fazer quando você faz uma afirmação boa, como eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspera. Escolha um pensamento, uma lembrança boa para respaldar essa frase e gravar essa nova experiência. E toda vez que você disser essa frase, essa alegria vai vir em você, porque vai ficar gravado no seu subconsciente essa frase como uma alegria. Você começa a ensinar a sua mente qual emoção deve acompanhar aquela nova ideia sobre você. Que você merece ser próspero, que você merece ser feliz no amor. E quanto mais essa associação é fortalecida, mais natural aquele novo estado começa a aparecer. Por isso dizem por aí que a consciência cria a realidade. Só que não é bem assim. A consciência em si não cria nada do nada. Ela é a ferramenta que Deus nos deu para moldarmos
aquilo que já está diante de nós. Então, você ter consciência desse momento, essa consciência é a capacidade que Deus te deu de você mudar a sua realidade. E se você tudo está à nossa disposição. Se você está acessando uma vida problemática que você não quer, para mudar isto, para você acessar a vida que você quer. Pensamento com emoção cria uma vida nova do zero. Aliás, não cria uma vida nova do zero. Pensamento com emoção não cria uma vida nova do zero. Ela simplesmente dá forma a uma vida nova dentro do que já está permitido para você. Tudo está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Depende a emoção, a crença que a pessoa tem para acessar o que está disponível. Como um bebê que nasce dentro de uma vida que já existia antes dele. E que ele vai crescer produzindo cada vez mais daquilo, do meio que ele está vivendo. Então, a gente já está num mundo que tem todas as possibilidades. Você só vai escolhendo o que pensar, a emoção, escolhendo conscientemente tudo. Você vai manifestar o resultado que você deseja. Você começa a perceber oportunidades que antes passavam por você despercebidas. Começa a responder de outro jeito, começa a escolher de outro jeito, começa a sustentar comportamentos que antes pareciam impossíveis. Uma pessoa que começa a sentir verdadeiramente que é capaz, passa a entrar em uma reunião de outra maneira. A postura é diferente. Conversa de outra maneira, se posiciona de outra maneira, enxerga as possibilidades de outra maneira. Vou aqui abrir um espaço para dar um exemplo. A minha irmã é professora estadual, dá aula para ensino médio. E todo mundo sabe que hoje é uma profissão dura, né? E as crianças são muito bagunceiras, não obedecem nada, vão determinadas a não fazer nada dentro da sala de aula, pelo menos a grande maioria delas. E as salas são repletas de alunos, 35 alunos para um professor, é uma loucura. E a minha irmã, ela tem uma postura de uma pessoa boazinha. Os alunos bagunçam, mas amam a minha irmã. E ela precisa de ordem na sala. Então, eu falei para ela, vamos treinar, mudar a postura. Porque você conquista o respeito e a obediência do aluno, não é no grito, é na postura. E ela está conseguindo fazer essa mudança. Então, diante da vida, é a mesma coisa. Nada você conquista no grito, é na postura. É na postura que você vai mudar a sua vida. E essa postura só vem se você conseguir criar remodelar as suas crenças limitantes numa crença libertadora. Entendeu? Essa postura diante da vida que vai trazer a vida, resultados que você deseja. Ela é criada desse jeito que nós explicamos aqui no vídeo. Então, uma pessoa que começa a experimentar internamente uma sensação de merecimento, passa a permitir coisas que antes ela rejeitava ou até não percebia, passa a receber, passa a ocupar espaço, passa a enxergar aquilo que ela faz. E ela começa a enxergar valor naquilo que ela faz. É assim que aquela pequena chama começa a ganhar espaço
dentro da sua vida. Primeiro existe um pensamento. Esse pensamento encontra uma emoção, essa emoção começa a produzir um estado interno. Esse estado influencia a maneira de como você percebe, escolhe, reage e age. Essas ações começam a produzir novas experiências. Com o tempo, aquilo que começou como uma frase repetida diante do espelho, uma frase vazia repetida diante do espelho, começa a aparecer na forma de como você vive. Começa a te transformar. O que muda a sua vida não é a frase sozinha. Podemos ver isto no vídeo. É a frase acompanhada de uma emoção real, dita com uma intenção, com um propósito. Então, da próxima vez que você fizer uma afirmação, não tenha pressa de terminar. Fica alguns segundos ali naquela frase. Perceba o que ela significa, o que ela está te dizendo. Busque dentro de você uma memória, uma imagem, uma sensação que ajude o seu corpo a experimentar aquela verdade contida na frase. Dê oxigênio a essa chama, porque a repetição cria familiaridade, a emoção cria profundidade, e quando o pensamento e a emoção começam a caminhar juntos na mesma direção, você passa a sustentar internamente aquilo que você deseja viver externamente. Na comunidade Destrave, eu ensino na prática como unir pensamento e emoção para que eles andem na mesma direção, do jeito certo, para você parar de só riscar o fósforo no vácuo. Entra na comunidade Destrave, o link tá aí na descrição do vídeo e eu espero você lá. Vem caminhar junto comigo, vem crescer e transformar a sua vida junto comigo. E se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha bastante. Muita gente precisa entender isso. Agora eu quero te perguntar, perdão, aqui tá muito seco. Você tem riscado fósforo só no vácuo? Ou você tem alimentado essa chama do fósforo? Responde aí nos comentários. E eu te espero para um próximo vídeo. Até lá!